Olá, queridos amigos e amigas, começando aqui mais um vídeo. Gostaria de primeiramente agradecer a todos, porque o nosso canalzinho aí já está chegando nos 800 inscritos, né? Já passou, né, dos 800 inscritos. E eu entendo que todos vocês são como amigos para mim, pessoas que eu torço pelo sucesso, tanto quanto o meu próprio sucesso. Você sabe que esse canal aqui, ele não tem nenhum fim lucrativo, ele é apenas para tentar auxiliar todos vocês, né? E se, na medida do possível, compartilhar os meus conhecimentos, as minhas experiências ao longo desse tempo que eu opero. E espero que eu tenha ajudado, que eu consiga ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Antes de mais nada, peço desculpas por às vezes não responder de prontidão as perguntas, né? Infelizmente. Mas eu vou dar mais atenção a isso também, tá bom? Que eu tenho focado muito nos estudos, enfim, acabo falhando nisso, né? Mas enfim. O que acontece? Eu recentemente, como eu falei em outros vídeos, né? Eu tenho visto muito vídeo do Stormer, do Palex, enfim. E numa dessas andanças vendo do Stormer, eu vi um, um vídeo de um cara chamado Bo Williams, que é um americano que mora no Brasil, e ele havia desenvolvido um novo sistema de operação chamado Picube, tá? E aí eu fui atrás para entender o que era isso, enfim, o que o próprio Stormer fala muito bem desse cara, enfim. E aí fui descobrir, e eu no começo eu achava, cara, mas isso não é possível, né, que seja tão fantástico assim, tão fácil e tão objetivo, né? E o que acontece, né? O sistema Picube é um sistema desenvolvido pelo Bo Williams, que é uma pessoa que já tem uma experiência, sei lá, imagino que mais de 30, 40 anos de mercado, né? Onde ele utiliza médias móveis, só que com uma quantidade de candles completamente fora do padrão, assim, mil e tantos candles, enfim, são diversos indicativos que formam um, como é que eu vou dizer, o gráfico, né? Esse gráfico novo. Então ele desenvolveu uma nova forma de operar, completamente diferente do que a gente vê por aí. Acho eu que deve ter muita gente, muito youtuber aí que deve utilizar o método e mudando uma coisinha ou outra e dando a entender que foram eles que desenvolveram, entendeu? Eu realmente não duvido disso, né? Mas, enfim, de qualquer forma, quem inventou foi o Bo Williams, que é uma pessoa boníssima, extremamente simpática, humilde, enfim. Então, assim, eu vou fazer alguns vídeos aqui, daqui pra frente, falando sobre isso, porque eu me senti na obrigação de dividir isso com vocês, e ele... Desculpa. E essa forma de operar, eu nunca tinha visto antes, né? Então, uma forma simples, rápida, e o que é principal? Ele faz com que a gente consiga uma coisa que a gente... Diversas coisas, né? Mas uma das principais é ele dá os sinais de compra ou de venda nos momentos do gráfico que eu, por exemplo, jamais entraria. Porque são contraintuitivos, porque o mercado não necessariamente... A gente acha que o mercado vai fazer um determinado movimento e ele acaba fazendo outro, né? Quantas vezes a gente ficou inconformado de que, putz, não para de subir e o mercado não parou de subir, ou parou de descer, ou, por exemplo, como é que pode o mercado subir 2% e ia terminar o pregão perdendo menos 4%? São movimentos, vamos dizer, que a gente não consegue imaginar que possa acontecer. E nada disso passa para o Picube. Ele não está nem aí o que o mercado vai fazer ou não. Quer dizer, ele vai dar as indicações de venda e compra de acordo com as médias, e quando ele dá um sinal de compra de venda, ele já meio que filtrou todos os indicadores e ele não, assim, é evidente que
você vai tomar stop, ele dá alguns sinais falsos, mas principalmente ele vai, a outra qualidade fantástica é que você vai conseguir permanecer no trade, num trade vencedor, que esse é o maior problema, um dos maiores problemas meus, né? Que é aquela coisa da gente querer ganhar 100 pontos, 200 pontos no índice e querer botar no bolso, né? Porque a gente acha que já tá bom, já acha que realiza, enfim. E o Pickup, em princípio, você vai continuar enquanto tiver a tendência, enquanto ele continuar te dando o sinal. Dá para operar isso com robô. Eu penso de no futuro usar isso com robô para operações, utilizando o Pickup, mas isso um pouquinho mais para frente, né? Então, assim, precisaria ver, pelo que eu sei, o Pickup está disponível em algumas plataformas, mas o que eu tenho certeza é no Profit Chart e você precisaria ter conta em corretora da XP ou alguma do grupo da XP, né? A Rico e, se não me engano, a Clear, sei lá. E quando você tem a plataforma do Profit, né? E você tem conta numa dessas corretoras, você tem acesso ao Pickup. Porém, ele vai ter, vamos dizer assim, algumas opções de Pickup, alguns indicadores do Pickup, que não é, vamos dizer assim, o filé mignon, né? O filé mignon você tem que pagar um adicional de, enfim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, de R$ 60 por mês, para a própria Anelógica, né? Você entra aqui nessa cestinha aqui, vai te direcionar para o site deles, e aí você paga e começa a utilizar na mesma hora, né? E aí a formatação, né? Então em outros vídeos eu vou falar melhor, tá? A formatação, tudo, mas esse vídeo é uma introduçãozinha, só para ter uma ideia mais ou menos de como funciona, tá? Então eu coloco esse indicador Mimarock, que eu vou explicar como é que funciona isso, né? Mas ele basicamente ele vai mostrar aqui uma relação entre a média e o volume, e é onde ele vai, para que serve isso? Para você ver as divergências. Então, formou um topo, por exemplo, aqui, você vê, ele formou um topo e depois formou outro topo. Só que é uma divergência, o volume está menor, ou seja, esse movimento está mais fraco. Você, por exemplo, você tem aqui uma consolidação, quer dizer, você tem diversas. Aqui eu vou pegar alguns exemplos melhores num outro momento para vocês entenderem melhor essa questão da correlação disso com o volume, tá? E com as divergências, né? Que é muito interessante. Você tem as médias, né? Cada média dessa, por exemplo, em princípio, a gente traçaria talvez um alvo. Essa aqui é a resistência 72. Essa resistência 144. Resistência 305. Resistência 610. Que são as principais, é um feixe de resistências, né? Então, quanto maior o período, mais forte a resistência, tá? Além disso, você tem essas outras indicadores, que chama PVPC, que você tem essa, por exemplo, no caso, um suporte, né, mais importante, o segundo mais importante e o primeiro mais importante que está sempre mais próximo do preço. Esse é o equivalente à resistência, primeira resistência, a segunda e a terceira. Ou seja, são pontos onde o mercado deve oscilar. Dificilmente ele passa dessa segunda aqui e muito mais difícil passar dessa. A mesma coisa acontece com a barra mais forte. Dificilmente o mercado ultrapassa essa aqui, ou pelo menos ultrapassa num primeiro momento, ele simplesmente fura, tá? Mas enfim, a gente vai ver com o passar dos vídeos aí diversos outros exemplos, tá bom? Mas enfim, então o que acontece? Você coloca as cores aqui, inserir coloração, né? Você coloca aqui essa daqui, ó, regra de coloração Pickup Mima. E o que acontece? Ele vai te dizer, assim,
você tem inúmeras formas de operar, isso vai variar de cada um. Como eu tenho operado de uma forma bem simples, nesse primeiro momento que eu ainda estou conhecendo, né? Então você vê, por exemplo, todas as médias caindo forte, né? Mas nem vou entrar muito na questão. Basicamente é o seguinte, quer dizer, você deu sinal vermelho, você vende. Nesse caso, você teria vendido aqui, teria andado um pouquinho e depois teria sido estopado. Então você teria ganho 7 pontos, 8 pontos e depois teria sido estopado. Tá? Aqui no branco ou no preto, você em princípio não está operando. Então, ou você, por exemplo, abre aqui e só sai quando ele muda de cor. No caso, você teria tomado um stop de 11 pontos. Tá? Tá branco ou preto, você não entra. Ele ficou vermelho, você entra na venda. E você, por exemplo, sai quando está branco. Então, por exemplo, aqui você teria ganho 50 pontos. Você não teria saído desse trade. Você teria chegado a ficar com 60 pontos sem sair do trade. E se você sair quando fica branco, você ia devolver uma parte boa disso. Entendeu? Então isso é um ajuste que a gente pode ver. Você pode eventualmente sair, olha, deu 2 candles contra, eu saio. Você pode, ó, cruzou essa média, eu saio. Por exemplo, ele não cruzou, mas aqui ele cruzou. Então, por exemplo, há um momento, eventualmente, de você sair. Não, eu não vou sair nessa média, eu vou sair quando chegar a segunda média, que é mais forte do que a outra. Tá bom, você pode fazer isso de cada um, mas em princípio, o modo mais simples seria essa das cores. Então, você pegou aqui, você saiu aqui. Ficou vermelho de novo, você entra. Você ganhou aqui mais 17 pontos. Saiu aqui, você devolveu os 6 pontos que você tinha ganho. Repara que ele não conseguiu ultrapassar a média mais forte aqui. Tá? Aqui, você está fora do mercado. Deu sinal verde, você entrou. Só que aqui já era finalzinho do pregão, né? A Belmont você tinha ganho mais alguma coisa. Ah, mas isso foi esse dia que você está mostrando. Vamos ver outro. O outro, o dia anterior, é mais fantástico ainda. Quer dizer, você começou o pregão. Aliás, não, minto. 9 da manhã. 9 da manhã aqui, você abriu a operação, ganhou 9 pontos. Se saiu aqui, saiu no 0 a 0. Verde, você comprou. Você ficou andando, você chegou a ganhar 17 pontos, não saiu da posição, não mudou de cor aqui. Então você teria saído no 0 a 0. Então por isso que às vezes não dá para realmente saber. Às vezes eu faço uma parcial, né? Porque na prática, quantas vezes a gente conseguiu ganhar cá entre nós, né? 15 pontos de uma vez só, entendeu? Não é todo dia. Então, eventualmente, eu faria mesmo uma parcial. Mas estou tentando fazer da coisa mais simples possível, tá? Então, assim, você comprou aqui, saiu no 0 a 0. Vendeu aqui, né? Saiu no 0 a 0. Comprou aqui, saiu no 0 a 0, mesmo tendo ganho, né? Você poderia ter ganho uma parte. Ficou vermelho, você vende. E só sai quando fica branco. Você teria ganho 112 pontos. Porque ele não teria ficado vermelho, branco sequer, em nenhum momento do pregão. Um trade desse de 112 pontos resolve o mês da pessoa. Certo? Um mês. Você não precisa operar mais o mês inteiro. Quer dizer, vamos pegar um outro dia. Então, assim, e outra coisa, né? Então, você vai ver que onde o Picube falha bastante? Em consolidação. O que é consolidação? Quando o mercado ele não vai nem para um lado nem para o outro, ele fica dentro de um grande retângulo. Eu vou mostrar exemplos aqui. Mas quando ele fica num retângulo, ele vai dar falha, como qualquer pessoa toma ferro em consolidação. Todo mundo toma ferro em consolidação. O único que não toma é a galera do YouTube lá, o pessoal que vende curso. Mas o resto da humanidade só se ferra na consolidação. Vamos lá, outro exemplo aqui. Então, ficou vermelho. Tomou stop. Apesar que assim, você ficou vermelho e você não saiu, né, na verdade. Você saiu aqui, na verdade. Não, minto. Não, na verdade você teria que sair aqui, tá? Ficou vermelho. Aí você entrou de novo. Você sofreu de novo. O que é isto daqui?
consolidação. Consolidação, você vai tomar ferro. Seja no Picube, seja em qualquer coisa. Como uma forma fácil, mais objetiva de você perceber que você está dentro da consolidação? Porque eles falam assim, mas é fácil, como é que eu vou saber que é consolidação? Talvez ele testou 2 vezes o fundo e não furou. Na verdade, praticamente 3 vezes, né? Ele tocou no fundo e subiu. Tocou, em vez de descer, subiu. Tocou, subiu. Tocou, subiu, quer dizer, uma hora aí você vai ver que aquele desce e volta, desce e volta. Ele não sai daqui. Outra forma um pouco menos subjetiva começou a entrelaçar a média, sai fora. E isso não só para esse tipo de gráfico, mas os gráficos tradicionais. Os gráficos tradicionais, olha só as médias, aqui a média tradicional de 9, de 21, ó. Olha só como seria, isso aqui foi do gap de abertura, mas se isso fosse na vida real, como é que ele funciona? Olha as médias descendo uma paralela a outra, bonitinha. Formou macarrão, VWAP, média de 21, média de 9, tudo zoado assim, sai fora. Mas sai fora, sai fora. Sai fora do mercado. Isso aqui ficou essa meleca até as 11 da manhã. Tá certo? Mas enfim, então aí não tem. O Bicube não é um milagre, né? Ele, contra a consolidação, nem mesmo o Bicube funciona, né? E aqui, abriu verde. Comprou. Ganhou 13 pontos. Devolveu. Voltou. Bota no bolso. Eventualmente. Não formou um topo maior. Quer dizer, ele está formando topos parecidos, só que parece que aqui essa questão do Marroque, eu vou uma hora estudar melhor uma forma de passar para vocês. Até peço desculpas, né? A minha ideia não é confundir vocês, tá bom? Ficou vermelho, vende, ganhou 27 pontos. Sai quando está branco. Teria devolvido 21 pontos dos 27 se tinha ganho, né? Enfim, então, às vezes, talvez, assim, deu 2 candles contra, você sai fora. Rompeu de novo a mínima, você entra de novo, quem sabe. Então, isso é uma questão de cada um aí, de como vai fazer isso. Mas a ideia básica seria essa. Aqui, você está fora. Vermelho, você entrou, estopou. Abriu verde. Ganhou 9 pontos. Devolveu, foi estopado. Aqui, você foi estopado. O que nós temos aqui? Consolidação e meleca de média. Olha as médias melecadas aqui dentro. 9, 21, tá certo? Começou a melecar a média, sai fora, tá certo? Mas eu quero dar exemplo para vocês, exemplos ruins mesmo, de propósito, tá bom? Olha só como funcionam as médias bem aqui. Ah, não, mas essa é a média do MIMA aqui do Picube. Não, põe na tradicional. Olha só a média de 9, bonitinha, 21, bonitinha. Aí elas entrelaçaram, aí a 9 voltou a ficar pertinho do preço, né? E aí foram até o final do pregão. Então isso é um dia de tendência, de fato. Dia que começa a melecar as médias, não é dia de tendência, tá? Então esse aqui é um exemplo que eu estava dando assim, de uma coisa que não é Picube, esse é o tradicional. Picube é esse daqui, tá? Que a gente mostrou que não teria saído em nenhum momento. Teria ganho 110 pontos. E isso, um dia desse, você recupera qualquer dia ruim que você já teve, cara. Tá certo? Bom, vamos pegar outro exemplo aqui. Esse dia aqui. Ficou vermelho, vendeu. Voltou uma parte. Mas você não foi estopado, você não estopou. Porque você só vai sair quando ficar branco. O que aconteceu? Você ganhou 62 pontos. Sai no branco, devolve 20 pontos que você tinha ganho. Ah, não, eu vou sair quando eu devolver 2 candlezinhos. Então você sairia aqui. Rompeu o fundo, entra de novo. Maravilha, entrou em consolidação. Você pega até o final. Tá certo? E vendeu aqui, você foi estopado. Verde, verde abriu compra. Não mudou a cor. Ele ganhou 28 pontos aqui. Mudou a cor, você saiu no meio. Você teria devolvido uma boa parte do ganho.
Aqui, vendeu, ganhou 20 pontos. Permaneceu até mudar branco, você devolveu tudo. Então, eventualmente, eu acho que a ideia de você fazer uma parcialzinha quando devolver 2, voltar 2, olhando aqui, me parece mais inteligente, né? Eu estou tentando realmente fazer uma coisa realmente bem simples, né? Deixa eu ver... 6 de abril, não, 3 de abril. O que aconteceu 3 de abril? 3 de abril, tirando a questão do Banco Central, né? Qualquer hora pode interferir. Apareceu verde, que você comprou, o que aconteceu? Em nenhum momento do dia ele ficou branco. Você ganhou 80 pontos. Você entende? Aqui, estranhamente, ele abriu verde, mas é porque estava acima de todas as médias, né? E você abriu verde e você foi estopado, tá? Abriu verde, você foi estopado. Aí você pega uma pernada dessa, 31 pontos. Você só saiu quando mudou de cor. Tudo bem, você ganhou 25 pontos. Aqui você sofreu um pouco. Consolidação e média melequenta. Tá certo? Começou a melecar as médias, a coisa complica. Tá bom? No índice, que é a minha praia, é onde eu gosto, né? O índice, vamos colocar no Picube. O que aconteceu no índice? Isso, assim, o 16R, aliás, mira, olha, o gráfico, os que eu uso é o Renko 8 e o Renko 4 para o dólar. O 4 ele vai dar mais sinais, porém vai ter mais stop, mas eu costumo usar o 4 para dar entrada para o de 8, ou seja, ele antecipar as entradas para o 8. Então, às vezes eu começo o trade olhando pelo 4 para dar entrada no 8, tá bom? E no índice eu opero com 16R, mas fico de olho no 8, tá bom? E às vezes no gráfico de tempo, para ver o gráfico de 15 minutos, 60, para ver se está tendo uma consolidação, um rompimento importante no gráfico de 60, até mesmo o diário, é interessante, tá bom? Bom, esse é o gráfico do último pregão, tá? Então, abriu o pregão, o que é isso aqui? Você não precisa saber, né? Você não precisa ser o mestre dos magos para perceber que isso aqui é uma consolidação, né? Vamos lá que você foi tomar um café, na hora que você vai, vou começar a operar. Você vê isso aqui, você não... Isso aqui é consolidação, né? Perdeu a mínima da consolidação, você entrou. 320 pontos, você não saiu. Estava no 0 a 0, mas você não saiu, porque não mudou de cor. 472 pontos. Ficou verde. Você entrou, ganhou 300 pontos, saiu no 0 a 0, voltou a ganhar 230 pontos e pum, foi estopado. Então essa talvez é a importância de parciais. Cada um vai ter uma forma específica de operar. Alinhou as médias, saiu da meleca, abriu verde, você comprou. Você comprou e sai quando? Quando mudar o branco. Ou 2 candles contra, vai. Mas se for até o branco, você teria ganho 1.200 pontos. Eu estava nesse trade, inclusive. Abriu verde, comprou, ganhou 270 pontos. Devolveu na hora que mudou branco, saiu no 0 a 0. Abriu, foi estopado. Abriu venda aqui, foi estopado. Abriu compra aqui. Você ganhou. É que aqui não dá para ver direito por causa da... Tem um sinal aqui que vocês não veem que é da gravação do vídeo, mas enfim. Agora sim, 880, 900 pontos. Saiu quando ficou branco, tá legal. Só ganhou 560. Ficou vermelho. E aí ele consolidou. Eu até estava operando aqui. E consolidação, como eu estava dizendo, consolidação não tem FICUB que ajude, tá? Então, consolidação é isso, né? Formou retangulão. O que aconteceu com as médias da forma tradicional de operar?
meleca. Então aqui, paralelinha subindo gostoso. Formou meleca aqui, VWAP, média de 200, média de 9, média de 21, meleca total, não tem como. Você só vai sofrer, tem que esperar ele romper ou para cima ou para baixo. Rompeu para baixo, você vende. Botando o Picup de volta. Rompeu para baixo, sinal positivo. Deu isso aqui, perdeu, vai. Ou não, só vai entrar quando romper de novo. Legal, você entrou, rompeu de novo, e aí você entrou. Você sai quando mudou a cor. Legal. Vamos marcar que você entrou não aqui, que você entrou quando rompeu o retângulo. 1.300 pontos. Ah, sai quando ficar branco. Tá legal, só ganhou 1.000. E assim vai, né? Você vai ter uma série de outros dias aqui. Eu achei interessante, quer ver? Vamos ver o dia 8 de abril. Dia 8 de abril, abriu aqui, vendeu, 600 pontos, mudou quando saiu a cor, mudou a cor. Aqui se abriu, foi estopado. Abriu aqui, foi estopado. Abriu aqui, chegou a ser estopado, mas saiu no 0 a 0, sendo branco. Mas, diga-se de passagem, por um período você conseguiu carregar essa posição até 370 pontos. Abriu venda, não foi estopado aqui, saiu aqui. Abriu compra, e diga-se de passagem, mais uma vez, você abriu aqui, você pode ter chegado, sem ter ficado branco, a ganhar 400 pontos. Tá? Isso é uma questão estatística, né? Vai ter vezes que vai dar mais certo, vezes vai dar certo, você vai tomar stop. Mas uma pernada como aquela do dólar, ou essas do índice que eu estou mostrando aqui, resolve a nossa vida, certo, gente? Então, abriu aqui verde, não ficou branco em nenhum momento. Então, você viu ele, você ganhou 650 pontos, permanecendo no trade, devolveu, sei lá, 400 pontos, aí voltou a ganhar mais, 727 pontos, e aí saiu quando estava branco. Só ganhou 300 pontos. Então, essa questão da parcial realmente é uma questão bem complicada, né, de não fazer a parcial, né, mesmo com o Picup. Abriu verde, ganhou 1.100 pontos, saiu no branco, você só ganhou 700. Abriu, estopou. Você abriu, foi estopado. Aqui você está fora porque está branco. Abriu, você foi estopado. O que é isso aqui? Consolidação. Vamos pôr no gráfico de... bom, depois a gente vê isso. No gráfico de 5 minutos você vai ver. No gráfico de tempo fica mais claro ainda. Você põe aqui as médias. Média melequenta. Média bonita, paralela uma da outra. Média paralela uma da outra. Média melequenta. Média 9,21 entrelaçando assim, bucha na certa, entendeu? Espera romper o retângulo e vai embora. Rompeu o retângulo. Você entrou. Entrou no rompimento? Não, eu prefiro esperar o pullback. Sim, eu também prefiro. Rompeu aqui, vai embora. 600 pontos. Saiu quando estava aqui, devolveu 300. Mas enfim, né? Abriu aqui, saiu no 0 a 0. Abriu aqui, ganhou um trocado. Abriu aqui, foi estopado e acabou o pregão. E também ninguém estaria operando esse horário, né? 5 e tanto da tarde. E assim vai, tá bom? Tem um exemplo, assim, às vezes, por exemplo, se você colocar no gráfico de minuto, eu dei uma olhada enquanto eu preparava o vídeo, selecionava aqui alguma coisa para mostrar para vocês. O de gráfico de 5 minutos ou de 15 também funciona, né? Olha a consolidação que eu marquei agora há pouco aqui, ó. Uma consolidação clássica. Na consolidação, no gráfico de tempo e não do Renko, você vê que você não estaria durante a consolidação aqui, porque ele não deu sinal. Então, é uma coisa a se pensar, o que vale a pena mais usar o Renko. Aqui você não teria saído, não teria entrado em nenhum momento, tá? Consolidação aqui, por exemplo, ele deu sinal. Você saiu aqui, enfim. E teria saído com algum trocadinho. Abriu de novo verde, você entra. Mas o do 3 minutos, aliás, do dia 3 de abril eu estava vendo, foi fantástico.
3 de abril, olha isso, um gráfico de 15 minutos. Se abriu no vermelho, peraí. O mercado abriu com verde. Você foi estopado. O mercado abriu vermelho. Você foi estopado. Aí, abriu vermelho de novo, você entrou. Você, sem mudar a cor, você ganhou 4.000 pontos. E depois, se você saiu aqui, você devolveu 1.300 pontos. Você saiu, porque assim, vamos imaginar que você vai desovando no caminho. Por exemplo, você ganhou, sei lá, 600 pontos, você não desovou ainda, você desova uma parte, você vai desovando, e bobear quando chegar nos 4.000, se você estava, sei lá, com 20 contratos, chegou aqui, você vem carregando isso aqui com mais 2, 3 contratos, entendeu? Talvez o certo seria, você ganhou 3.000 pontos, você espera esse pullbackzinho, rompeu, você entra de novo, e bobear entra mais pesado até, tá? Mas isso aí vai realmente de cada um, só quis mostrar no tempo gráfico, no candle de tempo ao invés do Renko, se funciona ou não funciona. Tá bom? Era isso. Esse é o primeiro vídeo, vou fazer vários. Espero que eu ajude vocês e lembrem-se, entra no canal do Bo Williams. Ele tem, agora me falha a memória, mas se você for atrás lá no Bo Williams, você vai ver, ele tem um canal específico sobre psicologia de trader. Que acho que é cabeça de trader, alguma coisa assim. Lá no canal do Bo Williams, no YouTube, você vai encontrar, vai ter algum link para esse outro canal. Eu super recomendo também. E é isso. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida, vejam aqui, mas, volto a dizer, vai buscar na fonte, vai ver direto com o Bo Williams que vocês vão adorar. Um grande abraço.